Temperatura é uma grandeza escalar que associamos a um corpo e define o grau de agitação das partículas que constituem o corpo, seja ele sólido, líquido ou gasoso. Ou seja, quando aumentamos a temperatura do corpo, o grau de agitação das partículas que o constitui aumenta também. Agora, observe o seguinte. Quando falamos em grau de agitação de partículas, falamos sobre o nível energético associado a esta agitação das partículas. Ou seja, você sabe que quando um corpo se move em relação a um certo referencial, ele possui energia cinética. A soma das energias cinéticas das partículas que constituem um corpo é chamada de energia térmica. Então, ao elevarmos a temperatura do corpo, aumentamos o nível de energia térmica do corpo. O grau de agitação das partículas aumenta. Então não esqueça. Temperatura é uma grandeza associada ao corpo, que define o nível de agitação de suas partículas. E a energia relacionada à agitação das partículas é chamada de energia térmica, que é a soma das energias cinéticas das partículas do corpo. Agora, observe o seguinte. Temos um corpo A, em que suas partículas possuem uma certa energia térmica, ou seja, um certo nível energético de agitação. E esse nível energético de agitação é definido pela temperatura do corpo A. Vamos colocar o corpo A próximo a um corpo B, cuja temperatura é menor, ou seja, o grau de agitação das partículas do corpo B é menor do que o corpo A. Observamos na natureza que passa a fluir do corpo A para o corpo B energia que nós chamamos de calor. Essa energia estava antes associada à agitação das partículas do corpo A. E agora está se movendo do corpo A para o corpo B. Enquanto está se movendo, nós chamamos de calor. Essa energia, quando recebida pelo corpo B, pode se transformar em energia de agitação das partículas do corpo B, aumentando, por exemplo, o grau de agitação das partículas e, portanto, a temperatura do corpo B. Digamos que isso aconteça. Em algum momento, o grau de agitação das partículas de A e B vão se tornar iguais. Afinal de contas, houve fluxo de energia de agitação do corpo A para o corpo B. Esse fluxo de energia que transitou da região de maior temperatura para a região de menor temperatura nós chamamos de calor. Quando dois ou mais corpos possuem a mesma temperatura, dizemos que eles estão em equilíbrio térmico. Então observe. Calor é uma forma de energia, antes associada à agitação das partículas, que se move espontaneamente da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. O calor pode fluir inclusive através do vácuo, como por exemplo do Sol, para os planetas que o circundam. Nos crótalos, como a cascavel, a visão é completada por dois sensores de calor côncavos logo abaixo dos olhos. Estas fossas estão alinhadas com pequenas células receptoras sensíveis a mudanças de temperatura de 2 milésimos a 1 grau centígrado. Em seu habitat no deserto, a cascavel percebe a diferença entre uma brisa quente e o calor desprendido pela sua presa em potencial. O cérebro assimila esta informação e a combina com imagens visuais para localizar sua presa com precisão. Ela é tão minuciosa que terá quase 100% de sucesso no ataque. Bom, eu vou fazer uma experiência aqui que vai mostrar como a temperatura afeta na agitação das moléculas. Para realizar essa experiência, a gente tem um balão, uma garrafinha de vidro, um pote com água gelada e um pote com água fervendo. Aí a gente pega o balão, coloca na boca da garrafa, pega a garrafa e coloca na água fervendo, no pote com água fervendo. E aí a gente vê que o balão subiu, tá cheio de ar. Aí agora a gente pega a garrafa
e coloca na água gelada. Aí espera um pouco. E o balão murchou de novo. Então, com essa experiência, a gente pode perceber que na água com a temperatura elevada, né, na água fervendo, as moléculas elas ficam mais agitadas, o ar que está dentro da garrafa se expande, aumenta o volume, a pressão interna e a bexiguinha sobe. Já na água gelada, o processo é inverso, as moléculas ficam menos agitadas, o volume diminui, a pressão interna também, e aí a bexiga murcha de novo. Essa é uma experiência bem simples de fazer, que não tem praticamente gasto nenhum, né? Se tiver uma garrafinha velha em casa, só precisa comprar uma bexiga e água gelada e água quente.